Pois é. Para se ter uma ideia da situação que se encontra a questão da segurança pública, ontem detentos do Complexo Penitenciário de Florianópolis tentaram organizar uma rebelião que aconteceu aqui em Florianópolis. Os órgãos de segurança do estado se mobilizaram para combater o motim. A movimentação de viaturas e policiais foi intensa durante toda a noite. A princípio, a informação repassada dava conta de que criminosos armados teriam invadido o complexo penitenciário da capital. Rapidamente foram deslocadas viaturas de toda a grande Florianópolis e o local foi cercado. O clima era de tensão e as informações que chegavam eram desencontradas. As ruas que levavam até o complexo foram fechadas. Em um primeiro momento, a equipe de reportagem foi impedida de se aproximar. Minutos depois, conseguimos furar o bloqueio e entrar no complexo. Das janelas, os presos faziam sinais de protesto e penduravam pratos para demonstrar que estavam em greve de fome. Quando a situação foi controlada, recebemos a informação de que o local não foi invadido por bandidos em uma tentativa de resgate. Segundo a companhia de guarda, graças à resposta rápida da segurança, o caso não passou de um bate-grade. O helicóptero Pelicano da Polícia Civil também foi acionado. A aeronave garantiu o patrulhamento aéreo e deu apoio às equipes de terra que vasculhavam toda a região. Os presos, de uma forma coordenada, começaram a bater grade. As grades do presídio masculino, da penitenciária, da máxima e do centro de triagem. Começaram a bater tudo ao mesmo tempo, na tentativa de quebrar as grades, destruir a própria penitenciária. E a Polícia Militar reagiu imediatamente com a companhia de guarda. Nós fomos ao local e começamos a usar a granada de luz e som para acalmar os presos. Já o diretor do complexo penitenciário, Joaquim de Oliveira, informou que um boato de que 2 detentos teriam sido assassinados no último final de semana dentro da penitenciária de São Pedro de Alcântara provocou a confusão. As mortes não foram confirmadas. Durante toda a noite, guarnições da Polícia Militar permaneceram de prontidão junto ao complexo penitenciário. Enquanto a polícia e os agentes prisionais agiam atrás dos muros, em frente ao portão principal, dezenas de familiares dos detentos estavam de vigília. Eles foram tranquilizados pelo comandante do 4º Batalhão, Tenente Coronel Araújo Gomes, que repassou a informação de que nenhum detento foi ferido durante a operação. Guardados eles ficaram. Foram disparados tiros de borracha e utilizado gás e granadas de efeito moral nos corredores e na direção das muralhas para afastá-lo das grades, como vocês conhecem. Mas não há ninguém ferido. Então, nesse momento, a gente está verificando de cela em cela quem é, quem não é, mas podem ficar tranquilos, tá certo? Quando tudo estava calmo, mais uma situação preocupou as guarnições. Um veículo que passou em frente ao complexo arremessou no asfalto vários ouriços utilizados para furar pneus de veículos. O objetivo era atingir viaturas da polícia que circulavam na área. Com isso, foi levantada a suspeita de que a 5ª Delegacia de Polícia, que funciona ao lado da penitenciária, seria alvo de ataques de uma facção criminosa. Toda a equipe de investigação foi acionada, o trânsito interrompido e uma barricada montada com veículos em frente à DP. O plantão teve essa informação e acionou todos os integrantes da nossa equipe de investigação e os delegados para vermos a real situação que estava acontecendo ali atrás pela invasão no campo, através do campo atrás da delegacia, aqui para a penitenciária. Segundo informações de familiares, o protesto registrado no complexo penitenciário da capital e também a greve de fome que ocorre nos presídios do estado foram provocados pelo tratamento que os presos recebem. Eles estão em greve de fome porque os presos lá de São Pedro de Alcântara estão apanhando todo dia, está sendo muito maltrato, é preso que está no direito e não está tendo o direito de semiaberto, está no direito de 7 dias e eles não estão dando. Tudo é motivo dentro do sistema para eles cortarem saída de preso, fechar o regime, mandar de bonde para longe. Então essa greve de fome deles não vai parar enquanto os maus tratos com os presos lá de São Pedro de Alcântara não acabar. A operação se estendeu no entorno do complexo. Viaturas do BOP do Batalhão de Choque literalmente fecharam o Morro do Horácio. Inúmeras abordagens foram feitas, até que informações a respeito de traficantes foram repassadas. Esta casa foi cercada e, após buscas, os policiais apreenderam aproximadamente 300 gramas de maconha, foguetes utilizados por olheiros do tráfico, celulares e diversas cartas de membros de uma facção criminosa que atua no sistema prisional catarinense. Os textos continham nomes de membros, ordens para cobranças de dívidas e até mesmo para acertos de conta.
Foi o objetivo da Polícia Militar, cercar todo o perímetro da penitenciária, até com o objetivo, porque nós sabemos que alguma informação saiu desse local, principalmente aqui do Morro do Horácio, que motivaram essa reação lá na penitenciária. O material foi encaminhado para a Polícia Civil e as cartas serão periciadas. Durante toda a noite e a madrugada, os órgãos de segurança permaneceram de prontidão. Atualmente estão presos no complexo penitenciário da Trindade 850 detentos. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios, além do Dr. Marcelo Carlim, que é juiz criminal e também faz parte da Coordenadoria de Execuções Penais de Santa Catarina. Estamos recebendo o presidente da Comissão de Segurança da OAB de Santa Catarina, Juliano Keller do Vale, e o diretor da Penitenciária de São Pedro de Alcântara, Carlos Alves. Ao Carlos eu já pergunto, Carlos, com relação à greve de fome, recebi agora a informação que os preços acabaram neste exato momento em que a matéria estava no ar, a greve de fome, na Penitenciária de São Pedro. E eu acrescento ainda, essa greve foi devido a uma ação que aconteceu há pouco mais de 10 dias, no sábado que passou, há 10 dias, né? Sábado passado, e os agentes prisionais, com a ação do BOP, recolheram TVs, ventiladores e outros objetos pertences de presos para até impedir ações que vinham acontecendo depois de 9 mortes. Então, este momento é um momento em que presos podem ser colocados às ruas ou podem ir para a rua? Olha, Nádia, o que a gente pode dizer é que ele tem esse direito, né? Realmente existe esse benefício. Comentário sobre indulto, né? Na verdade é uma saída temporária. A gente sabe que muitos nesse período agora sairão para o Dia das Mães e realmente a situação é um pouco diferente, né? Mas não é de nossa competência julgar se ele pode sair ou não. Nós recebemos uma determinação. Para quem trabalha na penitenciária como o senhor e que foi ameaçado, eu acho que eu posso dizer que isso é público. Sim. A polícia identificou escutas telefônicas e cartas pedindo que o senhor fosse executado por parte destas saudações feitas pelo PGC. Essas pessoas que podem sair, elas podem servir de pombo-correio? Com certeza. Isso já foi constatado que existe uma ligação, né? Mas, como eu falei, isso é um preceito legal, ele tem esse direito, então a gente não pode generalizar. O doutor Keller está aqui conosco também, e eu quero perguntar para o doutor Keller, doutor, eu estou com a saudação respeitosa aqui, feita pelo primeiro grupo catarinense, que é o PGC, é a carta onde é feita a convocação, é passado o estatuto, as leis, a formação do conselho, os mandamentos do PGC. E aqui diz que foi criado em 3/3/2003. E pergunto, o senhor na época identificou isso em 2003. É este documento que o senhor encontrou naquele ano? Não foi em 2003, foi em 2005 para 2006. Que o senhor identificou. Mas então quer dizer que confirma realmente a criação. Sem comparar um que está nos autos em um processo criminal com esse aqui, me parece que tem tudo para ser o mesmo documento. Né, que é um estatuto, uma espécie de documento organizado dentro de São Pedro de Alcântara naquela época. Doutor, é um direito do preso essa saída. É o momento, a OAB vê que é o momento desses presos saírem com essa questão que a gente está falando, do PGC, que o senhor alertou há 7 anos atrás e que ninguém fez nada. Aliás, houve punição do lado contrário. Eu não alertei isso é dentro dos autos. Sim. Temos aqui integrantes do judiciário que sabem também, tão melhor como eu. Mas existe uma questão política envolvendo tudo isso, mas é uma questão técnica também, que é direito daquele apenado, como disse o Carlos aqui, né, ele tem esse direito, geralmente eu entendo como o perfil desse apenado, ele não vem a colocar em risco a sociedade, até porque tem esse direito, então vai receber esse benefício, não é um indulto, é uma saída temporária, então eu entendo que ele tem esse direito e não é um preso que vai colocar em risco, ele não tem esse estigma dentro do complexo de que é uma pessoa em periculosidade, mas como complementando também que sim, alguém em potencial que pode vir a contribuir fora da prisão. Isso é inegável. Agora cabe à segurança pública tomar as cautelas necessárias para que isso não venha a acontecer. E quem determina a saída desses presos é a Comissão de Execuções Penais, doutor juiz da Vara Criminal de São José, e que faz parte também da comissão, doutor Marcelo. Na verdade, é essa comissão que determina quem tem o direito de sair com base nos critérios que são exigidos? Na verdade, é a Vara de Execuções Penais. Certo. Que determina, que autoriza a saída temporária. O pedido pode ser feito pelo próprio preso, pode ser encaminhado pelo próprio estabelecimento prisional, pode ser encaminhado por advogado. Se analisam requisitos objetivos e subjetivos
a respeito desse preso e se concede o direito de saída temporária. O que é esse direito de saída temporária? É uma forma de, paulatinamente, o preso se aproximar da sociedade, se preparar para o convívio social. Ou seja, ele sai e ele deveria estar fiscalizado. Na medida em que ele sai para visitar a família, ele deveria ter um roteiro a seguir, do presídio até sua residência, e lá permanecer em convívio com a sua família, estabelecendo seus laços familiares e seus laços sociais. O grande problema de Santa Catarina é que Santa Catarina titubeou na contratação das tornozeleiras. Porque hoje, se nós tivéssemos as tornozeleiras, eu não estaria aqui, o diretor de São Pedro Alcântara não estaria aqui e o representante da OAB não estaria aqui. Porque todos esses presos que sairiam no Dia das Mães sairiam monitorados. No primeiro sinal de desvio de rota ou de fuga, automaticamente o sistema de segurança pública seria online acionado. Ou seja, nós estamos no momento que se fala de crime organizado com um Estado que está desorganizado. Eu lembro uma frase que eu ouvi de um delegado de polícia em Mafra, quando era juiz substituto, enfrentando uma rebelião lá em Mafra, há 10 anos atrás. E o desabafo do delegado era o seguinte: nós ainda estamos no tempo de amarrar cachorro com linguiça. É verdade. E é verdade. 10 anos depois, as linguiças eu acho que já se acabaram, os cachorros já fugiram e estamos... A Comissão de Execuções Penais tem o poder de negar este direito, vendo a situação em que nós nos encontramos? O juiz de execução penal, a partir de uma determinada informação, pode indeferir o pedido. Se não se justificar esse pedido por algum motivo de indisciplina carcerária, de participação em movimento, levando o fato ao juiz da execução penal, ele pode indeferir individualmente, porque não existe no sistema penitenciário a sanção coletiva. Nós não podemos punir todos os presos por ação de 1, de 2, de 10, de 20 ou de 30. Senhor, eu recebi um e-mail aqui que eu separei do DER e ele diz o seguinte: nada, eles não poderiam ter essas regalias nenhuma. Lugar de bandido na cadeia, por isso estamos como estamos. Também queria saber, cadê a força máxima do policiamento de Santa Catarina? Eles estavam lá em Governador Celso Ramos na semana passada, aqui em Florianópolis nem sinal deles. Por isso, toda essa bandidagem. Olha, eu não quero entrar na discussão de Governador Celso Ramos, mas que sabe, a Segurança Pública de Santa Catarina sabe fazer uma força-tarefa. Porque para combater a farra do boi foi feito, isso sem sombra de dúvidas. Agora, para dar segurança à população, está claro que não está sendo feito. Nesse momento, o juiz doutor Takashima está reunido com o secretário de Segurança, não é isso, Tom Marcelo? Uma convocação de uma reunião. E eu pergunto para você, Carlos, você agora tem o direito preso, mas você vê como uma saída neste exato momento perigosa ou não, já que você convive lá dentro com os internos? Como o doutor Marcelo falou, se existindo uma falta do preso, vai ser comunicado com certeza ao judiciário e vai ser tomada alguma providência, né? Então, havendo essa indisciplina lá dentro da unidade, vai ser informado ao judiciário essa semana ainda e com certeza, como eu já falei, vai ser tomada alguma providência. Agora, é importante dizer também que tudo isso que vem acontecendo, ela vem acontecendo porque a segurança pública tem atuado. Existia há um tempo atrás uma situação que eles estavam mais à vontade. Hoje em dia, essas facções resistentes ou tentando se implantar e outros grupos de internos aí que querem viver nessa bagunça, eles estão um pouco acuados, estão realmente desconfortáveis com essa atuação do Estado. Então a gente vem atuando de uma forma como nunca havia atuado antes, né? Então a gente tem agentes penitenciários, Polícia Civil, Polícia Militar vem atuando em cima e cada vez mais fechando o cerco. Dentro do Complexo Penitenciário do Estado, a gente vem trabalhando, modificou a maneira de trabalhar de junho do ano passado para cá, onde tirou muito espaço desse grupo que vem tentando se instalar. Afirmo também que não existe, não daria para trabalhar dessa forma se não tivesse o apoio do departamento. Existe uma dinâmica também da nova secretária em cima da humanização do sistema prisional. A gente vem atuando nisso também e com certeza isso veio tumultuando um pouquinho a cabeça deles. Deixa eu ouvir o Josimar que está na linha comigo, porque na sequência eu tenho que ouvir aqui, já recebo o recado, doutor Renato Boabay, de advogado. O Josimar está na linha. Alô, Josimar, boa noite. Boa noite, Nadi. Tudo bem, querido? Pode falar, a voz é sua. Nadi, é o seguinte, dar uma oportunidade para o preso é humano. Certo. Todo preso, todo ser humano deve ter uma oportunidade. Certo.
certo? O que não pode é eles o juiz dar oportunidade, ele cometeu um delito e no ano seguinte ele ter outra oportunidade. Se ele sair e cometer um delito, ele não pode mais ter nenhuma oportunidade, nem indulto, nem saída temporária, nada dele, que é para moralizar a coisa. A própria justiça erra, dando várias chances. Eu já fui professor lá dentro da penitenciária, eu fui professor deles lá, eu conheço bem aquilo lá, como eu tive contato com eles, entende? Tá certo então, Josimar, obrigado pela sua participação. Eu queria saber o seguinte, é o momento, diante do que nós estamos vendo na segurança pública, colocar a gente na rua? Doutor Keller? É como eu volto a dizer, isso é um direito deles. Certo, não, mas é o momento, falando como cidadão, como uma pessoa que conhecedora da atual questão envolvendo esta facção criminosa e a insegurança que está na rua, os ataques a bases da Polícia Militar, delegacias, presídios. Politicamente não é o momento. Isso tem reflexo na sociedade. Como foi dito aqui, existe uma insegurança, existe uma cautela, uma vez que houve essa série de ocorrências, mas há que se respeitar também o lado não só desse apenado, como o lado, a família mesmo deles. Então, quer dizer, se houve todo um critério na análise desse procedimento no judiciário, até então não houve alguma informação de quebra, hierarquia ou qualquer tipo de falta dele, quer dizer, é um direito que assiste a ele. Agora, como foi bem dito pelo doutor Marcelo, o Estado perdeu uma oportunidade, talvez, essa questão da tornozeleira eletrônica, que poderia ser monitorada de uma forma muito mais eficiente. E não vai dar tempo do Estado comprar isso a tempo até sexta-feira? Não dá tempo. O doutor Renato Boabad, advogado, me diz o seguinte aqui, Nader, não podemos generalizar, apenas injustiça. Faça o levantamento, quantos sairão e desses quantos não retornarão ou retornarão detidos pelo cometimento de novos delitos? Creio que é um número bem reduzido, chego quase a apostar menos de 10%. Doutor Renato Boabad está na linha comigo. Doutor Renato, boa noite. Boa noite, Nader. Boa noite os colegas aí presentes no estúdio, doutor Marcelo Carlim, doutor Carlos, doutor Juliano. Nader, inicialmente gostaria de te dar parabéns pelo teu aniversário na data de ontem. Tá? Obrigado, querido. E a afirmação que eu te fiz aí pelo Facebook, como os outros membros aí do programa já se reportaram, já falaram, é um direito do preso, né? É um direito do reeducando. A saída temporária tem o seu caráter de ressocialização, né? De progressão de pena. Só aqueles que estão cumprindo pena em regime semiaberto é que vão poder usufruir dessa saída temporária de 7 dias, tá? Então eu penso que atribuir a esses presos que saem e que não retornam, que saem, ou melhor dizendo, que saem e retornam cumprindo devidamente a sua saída temporária, negar a eles nesse momento pode ser uma faca de dois gumes. Ou eles ficam amotinados dentro da penitenciária, ficam mais revoltados ou geram uma revolta por não ter o seu direito concedido, e pode criar uma situação contrária a essa de eles saírem e virem para a rua cometer algum delito, ou cometerem em tese cometendo algum delito, ou em tese levando alguma correspondência para alguém. Isso a gente não pode trabalhar nessa seara de subjetividade, assim, e de presumir que eles vão fazer isso, ou que vão... Mas, doutor Renato, vendo da possibilidade de que eles podem se tornar pessoas que vão levar informações da parte interna do presídio, diante de todas essas comunicações que estão sendo interceptadas, para quem está do lado de fora, o senhor não vê desse lado? Não, nada, eu vejo assim, eu vejo que independente de ser agora, ou ser no dia das mães, ou semana que vem vai ter mais um grupo que vai sair de saída temporária, vai ter, na outra semana tem mais um outro grupo que vai sair de saída temporária, a gente não tem como fiscalizar isso, não tem como negar a todos geral, a todos os detentos, negar um direito que lhe é assegurado, né? Eu penso que quem está aqui na rua, como o doutor Juliano falou e como os outros participantes já falaram, é função do Estado promover a segurança, ter aquela conversa que a gente sempre tem e que sempre cai naquela vala comum de falta de segurança pública, falta de efetivo. Quem tem que cuidar, né? Quem tem que dar a segurança por essa meia dúzia, esses 10% que eu te falei na mensagem, é a segurança pública aqui fora. Não são quem está lá dentro que vai sair, vai deixar de usufruir um direito por causa dessa meia dúzia que acaba cometendo algum crime. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com isso, a lei prevê, uma coisa que não é inerente a nós, teria que mudar a lei, teria que ser uma outra situação.
E eu vejo como muito arriscado negar esse direito aos detentos que possuem tal regalia por causa de meia dúzia. Muito obrigado pela participação do senhor, o senhor deixou bem claro que é uma inoperância do Estado. E aí, complementando o que o senhor disse, eu recebo um e-mail do Clodoaldo aqui, ele disse: será que não é hora de se instalar câmeras de monitoramento na rua Delminda da Silveira junto com a Lauro Linhares, para que estas ajudem na vigilância externa, tendo em vista monitorar veículos que transitam naquela rua com má intenção? Também concordo, vimos que um veículo passou ontem e jogou aqueles objetos com pregos para perfurar pneus. Doutor Marcelo, ficou claro aqui que tudo que a gente vê cai na inoperância do Estado na questão envolvendo o preço. Como a Coordenadoria de Execuções Penais vai trabalhar diante de tantos fatos ruins, que o preso tem o seu direito, se não sair pode provocar certos tumultos no interior da cadeia. Se colocar muito preso na rua ou colocar os presos na rua, a sociedade corre risco diante das ações que vem acontecendo. O que fazer, doutor? Nada, uma pergunta, o que fazer, ela às vezes nos dá a tentação de querer achar a solução mágica para um problema complexo como esse. Nós não podemos achar solução para problemas complexos com ideias simples. Na verdade, nós temos um grande sistema prisional que cresceu muito nos últimos anos e se tornou muito mais complexo de administrar. Complexo como a sociedade de hoje. A sociedade de hoje também tem um papel muito importante a contribuir para a solução desse problema complexo. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma campanha chamada Começar de Novo, objetivando a ressocialização de presos. Presos vão trabalhar nas obras da Copa do Mundo e da Olimpíada. Já está acontecendo em vários estados do Brasil. Nós tivemos em Brasília numa reunião, também tivemos aqui no Tribunal de Justiça, na Coordenadoria de Execução Penal, conversamos com o presidente do Tribunal de Justiça, ele já deu o aval dele positivo para que o Judiciário contrate, por meio das empresas terceirizadas, a mão de obra de presos, tudo num esforço conjunto do Estado e da sociedade para fazer a ressocialização. A ressocialização. E a questão da saída temporária, é importante que a sociedade perceba que o preso, no nosso sistema brasileiro, pela nossa Constituição, ele retorna ao convívio social, cedo ou tarde. Se ele voltar melhor, melhor será para a sociedade. Se ele voltar pior, pior será para a sociedade. E nós, no momento que nós estamos em crise no sistema, há uma crise. Se ela é grande, se ela é média ou é pequena, talvez seja um momento de oportunidade. E eu lembro o pensamento do Albert Einstein, quando perguntado a respeito de uma bomba para combater a bomba atômica. E ele disse o seguinte: a melhor bomba de todas, a paz. Não é com medidas extemporâneas, precipitadas, genéricas, em cima de todos os presos, que nós vamos diminuir o problema prisional catarinense. Então é um momento de bom senso, de responsabilidade de todos. A mídia tem um papel muito importante na informação da população e a população pode ajudar muito as autoridades, que eu digo para ti, nunca estiveram tão reunidas quanto nesse momento. Em 10 anos de magistratura, eu nunca vi o Estado catarinense, por meio de todas as suas instituições, tão preocupado e tão participativo em reuniões, em apontamento de questões a serem solucionadas. Eu acho que está meio burocrático, doutor. Eu acho que está vendo essa reunião, daqui a pouco o doutor Keller, nós vamos falar com isso. Só o seguinte, o Fernando me diz aqui, olha, Nádia, a população já está aflita o suficiente com todas essas notícias por conta da falta de segurança em nossas ruas. Com o indulto, é isso mesmo? Saída temporária. Com a saída temporária do Dia das Mães, é coisa para a cidade ficar em estado de caos. E falta pouco, hein? O Giovanni, do bairro Santa Mônica, está na linha comigo também. Alô, Giovanni, boa noite. Boa noite, Nádia. Tudo bem, Giovanni? Aniversário para você aí. Obrigado, amigo. Boa noite aos doutores. Só faltou a festa. Nádia, duas coisas. Eu acho que uma coisa muito importante que foi dita agora, que é o trabalho. Eu acho que é fundamental se criar empregos e criar trabalhos temporários para essas pessoas que estão presas, porque ocuparem a cabeça, ocuparem ter uma profissão na saída. Mas uma coisa que eu gostaria que alguém pudesse me responder, há alguns anos a gente vem se dizendo, ora sobe o assunto, ora desce o assunto, de bloqueadores de celulares nos presídios. O porquê que não se adota, por que não se coloca isso, porque o grande terrorismo que é feito de dentro para fora,
e ninguém faz nada, sabe? Vem à tona, passa 1, 2 meses e se esquece. Volta-se de novo agora. Eu acho que, será que esse novo presídio que vai ser construído vai ser colocado bloqueadores? Eu acho que esse é um fator bem importante para se acabar com esse terrorismo que se tem de dentro para fora do presídio. Eu vou fazer a pergunta, eu vou começar ali pelo Dr. Keller. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Dr. Keller, conseguiu entender bem a pergunta do Giovanni ali? Entendi. Vamos lá. Bom, eu não posso dizer como é que é operacionalizado isso dentro do sistema. Agora, como de fato a gente tem notícia de que isso ocorre, existe alguma espécie de facilidade de alguém que faz chegar isso na mão de um apenado, daquele mal intencionado. Então eu entendo que se existe, os órgãos responsáveis devem apurar isso e punir. Se isso parte de algum servidor, por exemplo, de algum agente penitenciário ou de qualquer outra pessoa ligada diretamente ao sistema, existe o órgão para se apurar responsabilidade e se punir. Agora, claro, não só isso, como tornozeleira eletrônica, quer dizer, se o Estado não utiliza dos meios necessários para aplicar políticas públicas, no caso de segurança, isso é um exemplo claro de omissão do Estado. Que o doutor, só um minutinho, o doutor Marcelo falou agora há pouco da questão que nunca se teve tão reunido. Tem um detento na linha comigo, é isso? Ele está na penitenciária? Vamos falar com ele. Alô, boa noite. Eu acho que caiu. E eu acredito que seja realmente, afinal de contas, há TVs que são colocadas e... a nossa produtora está me passando a informação aqui que começou. Então, quer dizer, isso mostra realmente, doutor Marcelo, a situação em que nos encontramos. Essa questão da comunicação do preso com o mundo externo, por celular, por carta, por vários mecanismos, sempre ocorreu. Há um tempo atrás havia instalado orelhões dentro do sistema prisional. Não sei se o senhor pegou essa época. E isso era tido até como fator de pacificação interna no estabelecimento. E era tratado com normalidade, até que começou a ser utilizado para fins criminosos. Então, a comunicação do preso com a sua família, quando há um familiar do preso doente e assim por diante, deve ocorrer. O preso não necessariamente tem que ficar isolado do mundo das informações e alienado de tudo. O que não pode é, obviamente, a comunicação dele ser utilizada para ameaçar pessoas, para combinar crimes, para determinar crimes. Isso, obviamente, tem que ser trabalhado e eliminado dentro do sistema. Doutor, para ganhar tempo, eu recebi um e-mail aqui e eu vou perguntar para o senhor, para o doutor Keller também. Existe uma grande discussão a respeito da execução penal no sentido se ela é jurisdicional ou administrativa. Jurisdicional quer dizer do Poder Judiciário e administrativo do Poder Executivo. Veja bem, não seria a hora de aprovarmos a PEC 308, que cria a Polícia Penal, e passamos a execução penal de vez para o Poder Judiciário? Eu não percebo como necessário. Eu acredito que a execução penal é jurisdicional, mas a administração do sistema é administrativa. E esse sistema é bom pelo seguinte: quem executa a pena é o juiz, mas quem administra o sistema não é o juiz. Não se confunde na pessoa do juiz o papel de gestor com o papel de executor da pena. Deixa eu ouvir o doutor Keller também. Doutor, adianta essa pergunta feita aqui por e-mail. Eu concordo com o doutor Carlinho também. Não existe outro meio, pelo menos não se chegou a outro meio racional de se acompanhar uma execução penal. No caso do apenado. Então, quer dizer, o juiz não é parte no processo, ainda mais numa execução penal. Então, ele não deve interferir, aliás, não deve participar dessa atividade, uma vez que não é função do juiz. Quer dizer, existem atores, no caso do Estado, que são preparados justamente para isso. Eles estão naquele ambiente, então, melhor do que eles sabem como executar. Aliás, é importante até observar que em outros estados em que o papel da segurança pública estava misturado com a execução de penas, a experiência também não foi boa. E tem em outros lugares do Brasil, se eu não me engano, o Espírito Santo, eu conversei com o juiz do Espírito Santo, em que eles tiveram uma crise muito grande no sistema, que a própria cidadania e direitos humanos ficou separada da Secretaria de Justiça. Porque aí a própria Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania fiscaliza o próprio Estado
para que o Estado não abuse na sua função de administração prisional. Doutor, sem querer interromper até o senhor, é porque infelizmente eu tenho que encerrar este bloco e definitivamente esse assunto. Só para encerrar, eu recebi e-mail do Claudio Honor. Boa noite, Nader. Os presos têm mais leis a favor deles do que nós trabalhadores. Para resolvermos é só criar uma lei que se quem roubar ou matar, morre. Aí resolve. Não concordo que a pena de morte teria que voltar. Eu acho que eu deixei esse último e-mail agradecendo as dezenas, as centenas de e-mails recebidos, a participação por telefone, o pessoal está selecionando lá em cima também, mas evidentemente para darmos a oportunidade para ouvirmos os nossos convidados aqui nos estúdios. E eu queria só perguntar para o Carlos. Carlos, na questão do telefone da penitenciária. Vamos lá. Na penitenciária de São Pedro e em outras penitenciárias, o que tem se feito rapidamente para se combater? Na verdade, assim, primeiro só para deixar claro que esse equipamento acaba entrando em algumas situações através de próprios visitantes. O efetivo hoje que nós temos entre Polícia Militar e agentes penitenciários é um efetivo muito profissional, tem modificado muito, até o próprio nível de instrução do servidor. Em relação à ligação feita dentro das unidades, até para o teu programa agora há pouco e tudo mais, a gente, na verdade, não tem como afirmar que existe. Mas a solução disso, eu falei ontem com o diretor do departamento, o Adércio, e eu falei ontem e hoje sobre esse assunto também. E ele me repassou que a nossa Secretaria de Justiça, ela está procurando novas tecnologias para instalar equipamentos que possam inibir esse tipo de ação dentro da unidade. Infelizmente é uma situação que complica e eu vou até dizer aqui, muita gente diz que em São Pedro não pega celular, infelizmente pega. E o Carlos sabe disso, que eu já tive a oportunidade de estar na porta da penitenciária e ligar para o gabinete para pedir para entrar num dia em que a polícia faz uma ação. Então é lamentável isso, né? Graças a Deus, sim. Dentro da unidade, dentro da muralha, né, digamos assim, lá não pega o sinal. Estão conseguindo evitar ali dentro. Lá né? se evita pela própria geografia. Mas olha, eu tenho tantos e-mails, eu quero pedir desculpa às pessoas que estão em casa pelos e-mails que estão nos mandando. Infelizmente eu não vou conseguir ler todos. O Acácio me mandou um e-mail muito bom falando sobre o benefício que é concedido a preso que comete crime grave, e no caso ele conhece uma pessoa, é um parente dele, que saiu depois de cometer um homicídio, ganhou essa regalia e cometeu um novo crime. Então são situações que são meio contraditórias. Não dá para dizer. Eu quero agradecer ao Dr. Kelly, Dr. Marcelo, o Carlos, pela presença de vocês aqui. Eu sei da correria que foi principalmente pro doutor Marcelo chegar aqui, vindo da vara criminal em São José para chegar a tempo, mas acho que é um tema que a gente precisa voltar e a sociedade participar também, como vem participando, porque é um assunto que tem que ser debatido. Agora, uma coisa é clara, o Estado tem que fazer a parte dele. É isso, né? Com certeza. Com certeza, Tomara que esteja sendo tomadas essas medidas nessa reunião que está acontecendo agora, do secretário de Segurança Pública, junto com o doutor Takashima, aqui na sede da Secretaria, para que sejam tomadas providências e medidas.